Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler, irmãos, os versículos 16 ao 21. Então, segunda a Pedro, capítulo de número 1, do versículo 16 ao 21. Segunda Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 21. Queridos, a palavra do Senhor nos diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa foi-lhe enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dado por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe com a mensagem dele nesta noite. E queridos, eu quero destacar que hoje nós vamos falar sobre o tema: a fé cristã é fundada na glória de Cristo e na palavra inspirada por Deus. Queridos, eu quero primeiro olhar e falar um pouco deste contexto do qual nós estamos inseridos quando olhamos a epístola de Pedro, tá? Primeira coisa, Pedro, ele vai escrever a sua segunda epístola já no final da sua vida, bem como a gente pode olhar no capítulo 1, versículo 14, quando ele vai dizer assim: certo de que eu estou prestes a deixar o meu tabernáculo, então a sua carne, tá? Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele está dizendo: olha, já estou no final da minha vida, tá certo? Veja, ele vai trazer para nós que há um grande debate sobre a questão de autoria, porém a tradição e os reformadores atribuem legitimamente a autoria ao próprio apóstolo Pedro, inspirado por Deus, escrevendo as suas duas cartas, e principalmente a segunda, mesmo aí caminhando, tá? Realmente no final da sua vida. Ele muito possivelmente escreveu no ano 64, 68, depois de Cristo, muito possivelmente lá em Roma, tá? Antes aí do seu martírio esse sob a tutela de Nero, tá certo? Sob a tutela de Nero. O que a gente tem aqui? Os cristãos, muito possivelmente ali da Ásia, realmente menor, que recebem, da mesma forma que a carta anterior, recebem essa. Se você olhar no capítulo 3, versículo 1, diz: amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo, tá certo? Então ele está novamente escrevendo para as mesmas pessoas. Porém, agora, ele está querendo ressaltar, está querendo falar sobre os falsos mestres, porque esses é que estavam atacando não só a Pedro, mas estavam justamente atacando a palavra de Deus, a Cristo Jesus. Então ele precisava escrever novamente, ressaltando que haviam pessoas de má fé, e do qual estavam levantando calúnias e mentiras sobre a palavra de Deus, sobre Cristo Jesus, do qual ele quer aqui afirmar.
Então, o propósito como um todo que nós olhamos para a epístola de Pedro é confirmar os crentes a fé apostólica, fé verdadeira, vinda realmente pela pregação dos apóstolos, que ela é verdadeira, refutar toda e qualquer heresia realmente libertina ou gnóstica que estava tendo, porque estavam negando a volta de Cristo. Tá certo? Você pode olhar aí no capítulo 3, versículo 4, que vai dizer, olha, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então nós vemos a referência de que eles estavam dizendo, ó, você está falando que Cristo veio, você está dizendo, porém, cadê a volta de Cristo? Né? Jesus não vai vir? Jesus não vai voltar? Tá certo? E defender, queridos, a autoridade das Sagradas Escrituras como palavra de Deus, como testemunho de Deus, como testemunho dos próprios apóstolos que viram a Cristo Jesus e proclamam o Evangelho Salvador. Tá? Então, quando a gente olha justamente o nosso texto, ele está inserido sobre o quê? Primeiro, nós vemos Pedro escrevendo para exortar aqueles crentes a viverem virtude, a buscarem conhecimento e estabelecerem em cima de uma piedade cristã. Então ele vai justamente trabalhar esta veracidade da palavra de Deus como profecia da fé cristã. Por isso nós olhamos a palavra de Deus e ele fala de profecia. E essa profecia não é alguém que se levantou dizendo que recebeu uma palavra especial de Deus, mas sim que é a própria palavra de Deus, profecia vinda da parte de Deus em Cristo Jesus, proclamando o evangelho da salvação e dizendo que Cristo Jesus iria voltar. E enfatizando, olha, nós somos testemunhas ocular, como apóstolos, tá? De que proclamamos e vimos Cristo Jesus e as palavras, como autoridade, aí sim, dessa profecia, está falando do quê? A autoridade das Escrituras, Escrituras essas proféticas, que é por proclamar, por falar, por ser autênticas palavras de Cristo Jesus, que tem validade para hoje e tem validade para o futuro. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor voltará, e isso é escatológico. Então é uma palavra profética dizendo que Jesus voltará para salvar os seus. Então, por isso ela é uma palavra do qual foi dada há pelo menos 2000 anos atrás, ou um pouco mais de 2000 anos atrás, e tem validade hoje as nossas vidas, e alimenta espiritualmente as nossas vidas, e valida a nossa viva esperança em Cristo Jesus hoje. Assim, queridos, eu quero fazer você pensar sobre os versículos, antes de nós desenvolvermos realmente alguns pontos e a aplicação. Primeiro, olhar aí o versículo 16 do nosso texto, nós poderíamos dar uma tradução mais literal sobre ela, aí do grego, que vai dizer assim, ó, pois não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha só como é que é interessante, porque o texto que nós lemos, ele traz para nós, pelo menos algumas realmente circunstâncias, eu quero destacar duas. Primeiro, ele vai trabalhar a expressão fábulas engenhosamente, tá? Compostas ou inventadas, porque ele quer dizer que alguém, muito possivelmente, tem a magia ou até mesmo a sabedoria de fazer o quê? De elaborar com astúcia algumas expressões, do qual aqui a gente pode trabalhar com um caráter mitológico. Não verdadeiro, não plausível, não realmente com um caráter de autenticidade cristã ou divina. Então ele está dizendo, olha, tome muito cuidado, porque essas fábulas realmente que foram inventadas, foram elaboradas com muita astúcia, são falsas, tá? Ela tem o caráter de colocar toda a fé cristã como se fosse uma mitologia,
como trabalhar com realmente seres fantásticos, dos quais não querem em nenhum momento e não tem nenhuma prioridade em asseverar aquilo que é correto. Por isso ele diz, nós somos testemunhas oculares, e ele diz, privilegiadas. É muito interessante isso, porque ele usa nesse contexto, mostrando e afirmando que eles viram. E claro, queridos, o texto também vai trabalhar a questão do monte, e este monte é o monte da transfiguração, onde ele viu e recebeu a palavra de Deus. Vai lá, abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Olha aí, os versículos 1 ao versículo 8, que vai dizer: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular. Olha, por isso a expressão privilegiada aqui que nós estamos usando. A um alto monte, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, e então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Queridos, veja só quando nós olhamos a palavra de Deus, voltando lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele justamente mostra, veja, nós fomos testemunhas oculares de grande majestade. E eles estavam dizendo exatamente do momento da grande, realmente, transfiguração, no qual nós temos aí o texto. Queridos, o que a gente pode pensar sobre isso? Primeiro, que a fé cristã não tem nenhum alicerce em mitos, como por exemplo os cultos pagãos. A nossa vida está alicerçada, em testemunhas oculares que viram e testemunham da grande majestade de Deus. Então nós estamos falando de um testemunho histórico concreto. Jesus que realmente pisou na terra e veio e cumpriu a sua palavra, por isso nós cremos na sua segunda volta. E depois disso, uma expressão grega chamada parousia, que nada mais é que é a vinda gloriosa de Cristo. E está dizendo que Cristo é o nosso futuro. E diz que já foi antecipado, por exemplo, naquele momento da transfiguração, dizendo: olha, este é o meu filho amado, em quem há alegria realmente tremenda em enviá-lo ao mundo uma vez e cumprir a sua palavra. E se ele cumpriu, ele vai voltar para levá-los à eternidade. Então é a ação dessa vinda gloriosa de Cristo Jesus que nós esperamos. E o versículo 16 tem este propósito aí. O versículo 17, trazendo aqui para vocês uma tradução mais ao pé da letra, Ele vai dizer o seguinte: pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Quando da magnífica glória foi ele dirigida a vós: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Lembra? Novamente voltando lá para Mateus capítulo 17, o texto que nós lemos. Veja que isso, queridos, 2 coisas nós destacamos. Primeiro, a expressão da voz, foi trazida essa voz, e a ênfase aqui é a ação divina. Então ele expressa para nós que a voz a qual traz, expressa, fala e conta e afirma quem é Cristo não é uma voz humana. Lembre-se que eles estavam dizendo que essas profecias, elas eram humanas. Essas profecias não vinham de Deus. Ele está dizendo que a expressão aqui é: olha, a voz a qual nós ouvimos, ela não é humana, mas sim divina. É uma ênfase na ação divina para o homem. E claro, queridos,
falando do próprio Cristo Jesus, ele olha para nós e diz que Deus deu a ele honra e glória, honras e glórias que foram reveladas por Deus aos homens, enfatizando a pessoa de Cristo Jesus, para que eles vivessem essa palavra. Então o que Pedro está destacando é uma aprovação celestial sobre a identidade messiânica de Jesus, é a ação divina, destacando que Cristo Jesus é o Messias prometido, e nós devemos crer plenamente, totalmente nele. Assim, queridos, essa transfiguração confirma a cada um de nós que a salvação de Cristo ela é verdadeira e que eu e você temos uma filiação vinda da parte de Deus, somos co-herdeiros, porque Deus, através da transfiguração, faz o que? Evidencia que Cristo Jesus é o seu Filho amado, em quem ele tem toda a alegria e todo o agrado. Cristo é o Filho amado, é o centro, queridos, de toda a revelação de Deus. E é muito interessante isso, porque nós olhamos o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo Jesus. E nós estamos no Novo Testamento e ele continua apontando para Cristo Jesus, porque Cristo é o centro de toda a revelação, e não o homem, Cristo Jesus. Queridos, versículo de número 18, nós poderíamos ter uma tradução mais literal dizendo assim, olha, e esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos, estando com ele no Monte Santo. Nós a ouvimos. Ele está dizendo, olha, a minha audição foi real. Aquilo que nós escrevemos foi literal, verdadeiramente aquilo que nós ouvimos naquele momento. Veja, ele está aludindo realmente à transfiguração, ou a um lugar de revelação. Está dizendo, olha, o que nós ouvimos veio de Deus. É a revelação do Senhor às nossas vidas. Cristo Jesus, seu Filho amado, a qual fortalece, a qual ama, a qual santifica, a qual sara, a qual salva as nossas vidas. Olha o versículo 19, queridos. Nós podemos dizer o seguinte, ó, e temos ainda mais confirmada a palavra profética, a qual fazeis bem em prestar atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Queridos, primeira coisa que ele vai trabalhar é a ação desta palavra profética. Ele vai dizer, essa palavra é uma palavra firme, autêntica, segura. Está falando para nós que essa experiência, tá certo? Essa experiência mística com Deus, do qual nós vivenciamos agora e hoje, essa verdade da palavra de Deus. Uma união mística, uma experiência mística, uma ação sobrenatural da ação divina de Deus nas nossas vidas, onde ele enfatiza que esta palavra profética, que é segura, ela também está afirmando que esta palavra nada mais é que as sagradas escrituras, a palavra de Deus, a escritura que é luz em meio a trevas, e que faz de mim e de você luzeiros neste mundo, a brilhar onde irradiamos a palavra de Deus, conhecimento do Senhor, onde testemunhamos realmente de um Cristo Salvador nas nossas vidas. Então, quando ele fala da profecia, ele está falando da palavra de Deus. Palavra profética, profecia, palavra da qual foi profetizado ao povo do Senhor, para que vivam, para que trilham, para que conheçam, para que sejam amadurecidos, para que testemunhem, e isso faz com que essa luz brilhe no meio das trevas, no mundo, e faça com que você possa reluzir esta luz do Evangelho Cristo Jesus, quando nós vivemos, dependemos e conhecemos o nosso Deus. Queridos, a profecia bíblica, ela é firme, ela é confiável, e mais do que tudo, ela é necessária às nossas vidas. Ele olha para nós e diz que esta profecia bíblica é que nos traz conhecimento espiritual vinda de Cristo Jesus, e por isso,
As Sagradas Escrituras iluminam as nossas vidas para que tenhamos conhecimento dentro de uma mente pecaminosa que está sendo transformada, restaurada e santificada em Cristo Jesus. Você quer ouvir a voz do Senhor? Leia a palavra de Deus. Seja próximo da profecia bíblica, que ela é luz transformadora e regeneradora à sua vida. E queridos, os versículos 20 e 21 olham para nós e diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia foi produzida por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Interessante porque ele diz interpretação particular ou interpretação autônoma, refutando a distorção herética que estava acontecendo naquele momento, onde eles estavam dizendo assim: olha, eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus é um aglomerado de produções humanas, falsas, não é espiritual, não é divino, é mitológico. Esse foi o propósito. Ele disse: não, eu quero dizer para vocês que aquilo que foi escrito não foi de maneira alguma percepções humanas, vontades, desejos, sonhos humanos, mas Deus espiritualmente conduziu, falou. Calvino diz que o Senhor balbuciou aos ouvidos aquilo que precisava ser escrito e usou o jeitão de cada um de escrever para poder redigir a sua palavra, para poder trabalhar, trazer a sua palavra. E aí, queridos, veja, a ação aqui é dizer que estes que escreveram realmente a profecia luminosa do Senhor, realmente ao mundo, eles foram movidos, alguém os moveu, alguém os carregou. E é muito interessante porque a expressão, ela traz para nós uma metáfora náutica, que é a ideia de que você está em um determinado lugar, que você, por exemplo, um barco ou um navio, e você foi carregado por ele. Evidenciando para nós que o Senhor é que inspira, o Senhor é que dita, o Senhor é que fala as palavras das quais deveriam ser escritas. Uma inspiração verbal, plena da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, o qual ele está inferindo aqui em Pedro. Queridos, por isso eu trouxe o tema a vocês. A fé cristã é fundada na glória de Cristo, na palavra inspirada por Deus. E por que isso? Qual que é a proposição dentro disso? Qual que é a proposição que nós queremos trazer à igreja? Veja, Deus fortalece a sua igreja por meio de um testemunho glorioso de Cristo Jesus. Veja, pela autoridade inerrante das Sagradas Escrituras, com o propósito que eu e você possamos viver com esperança, com santidade e com discernimento em todos os tempos, sem confusão espiritual. A palavra de Deus foi revelada. A profecia de Deus está na Bíblia. 3 coisas, queridos, para nós pensarmos aqui. Primeiro, a fé cristã não é mito, mas é um testemunho histórico e eterno e espiritual para as nossas vidas. Ele olha para nós e diz: nós temos que rejeitar todo tipo de mito engenhoso, muito bem atrelado ou tecido, para que a gente creia e caia nessas fábulas humanas mentirosas. Lembre-se que a transfiguração antecipa a vinda gloriosa de Cristo e o testemunho divino que Cristo Jesus é o Messias de Deus, a qual salva realmente todo aquele que crê pelo chamado Salvador do Senhor, que Cristo é o Filho amado de Deus, que Ele é glorificado por Deus Pai. Por isso, valorize a verdade apostólica, a palavra de Deus, e muito cuidado contra as falsas doutrinas, e nós só sabemos dela mediante a palavra de Deus. Segundo, confie na centralidade de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a glória eterna revelada a nós. Toda a palavra de Deus é cristocêntrica.
e sobre a sua família. Ensine que a fé cristã, ela não é folclórica, ela não é mito, ela está no tempo, no espaço e para a eternidade. Segunda coisa, queridos, há uma palavra profética que é a luz em meio às trevas. Ele está falando de quê? Que Cristo Jesus. Ele olha para nós e diz que essa luz a nós hoje é a palavra de Cristo Jesus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Ela é mais segura que qualquer experiência. Toda experiência precisa ser filtrada pela palavra de Deus. Veja, para que esta palavra brilhe, tá, em lugar escuro, Deus usa você para proclamar Cristo Jesus, a volta de Cristo Jesus. E quando Cristo voltar, todos verão essa luz brilhando em todo e qualquer lugar. Por isso, queridos, leitura, ensino, pregação da palavra de Deus fielmente é prioridade nas nossas vidas. Veja, diante do sofrimento, a palavra de Deus vai dizer que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Não foi isso que nós lemos em Salmo 119, versículo 105? Diante das dificuldades, problemas e lutas que nós temos, entreveros dos quais nos confunde ou dos quais vem a minar a nossa fé, ele diz, a palavra de Deus é lâmpada, é luz, é esperança. Por isso, comunhão, discipulado e cada dia mais vida na palavra de Deus. Que a Bíblia seja a base das nossas vidas. Queridos, a origem das Escrituras não é humana. A origem das Escrituras é divina. E por isso, toda interpretação, ela precisa ser autorizada. Toda a Escritura, ela é inspirada realmente por Deus através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que confirma esta realmente proclamação e testemunho da sua palavra. Por isso, busque fielmente uma interpretação correta, fiel, confessional das Escrituras. Rejeite toda proclamação bíblica que vai ser que será contradizente com a própria palavra. Lembre-se, se o Antigo e o Novo Testamento não falar a mesma língua, se contradizer, quem está pregando não estudou, está falando, está trazendo um ensino errado sobre a palavra do Senhor. Fortaleça a sua casa numa base sólida, a palavra inspirada de Deus. Ensine a sua família, ensine a sua casa a andar nisso. Lembra que eu disse para vocês que toda a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Cristo é o cumprimento da glória profetizada por Deus. Toda a Escritura, queridos, aponta para Cristo Jesus. Cristo é a luz que brilha em meio às trevas. Por isso, 4 coisas para você sair daqui pensando e aplicar isso na sua vida, encerrando assim a nossa mensagem. Na sua vida pessoal, fortaleça a sua fé na palavra de Deus e muito cuidado com as experiências místicas. Segundo, vida familiar. Ensine os seus filhos a amar e a confiar na palavra de Deus como luz para o seu caminho. Sua vida na igreja, queridos. Rejeite falsas doutrinas. Cuidado com o que você ouve. Cuidado onde você ouve. Cuidado de quem você ouve. Rejeite falsas doutrinas. E celebre a verdade da palavra de Deus. Por isso estude, aprenda da palavra de Deus. E na sua vida social, seja testemunha da luz de Cristo Jesus no mundo que está em escuridão moral e espiritual. Você precisa ser a luz. Amém, irmãos? Amém. Que Deus seja generoso nas nossas vidas. Sejamos cada dia mais capazes de viver a graça e o amor de Deus realmente sobre cada um de nós. Deus seja louvado. Queridos, eu quero convidá-lo a se colocar de pé. Nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor nesta noite. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, obrigado, porque dia a dia nós temos visto a sua graça, o seu amor sobre cada um de nós.
Obrigado porque o seu amor regenera, o seu amor salva, o seu amor vivifica cada um de nós, porque o seu amor é Cristo Jesus. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Sejamos testemunhas vivas dessa palavra verdadeira e real. Que possamos refletir essa luz, sermos luz neste mundo, daquilo que é verdadeiro, num mundo cheio de mentiras e maldade. Por isso, renova as nossas vidas, por isso regenera, Senhor Deus, as nossas mentes, por isso, Senhor Deus, nos dá uma vida santa e nos ajude nesta vida santa. O Senhor Deus abençoe cada lar, cada vida aqui. Continue sustentando, provendo, Senhor Deus, realmente tudo o necessário a esses lares, protegendo-os de todo o mal. Por isso nós louvamos a Ti e rogamos realmente que o Senhor ouça as suas orações, visite as suas vidas, os enfermos, aqueles que estão doloridos, aqueles, Senhor Deus, que precisam do consolo do Senhor, aqueles que precisam, Senhor Deus, ser renovados. Em nome de Jesus, o Senhor toque realmente em suas vidas. Em nome de Jesus, o Senhor aquente os seus corações, transformando-os para a tua honra e para a tua glória. Sobre o teu povo, Senhor Deus, nós declaramos a paz do Senhor, a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença e que Deus o abençoe.